Boa noite a todos, todas e todas. Estamos iniciando aqui, agora formalmente, depois do papo do cafezinho que a gente estava tendo até agora, o segundo encontro síncrono do curso de Métodos de Pesquisa, Ensino em Ciências Sociais, vinculado à especialização em Ciências Sociais e Educação Básica do Colégio Pedro II. Esse é um curso em homenagem aí ao centenário do ensino de Sociologia oferecida no Colégio Pedro II, que coincide com o centenário do ensino de Sociologia no Brasil, né? Porque a primeira instituição que ofereceu Sociologia no Brasil foi o Colégio Pedro II. Teve a reforma Rocha Vaz e tem a oferta da Sociologia. O Adriano Del Pesce era o professor, e ele é referido nos livros de memória do Pedro Nava. E existe um livro sobre o Adriano Del Pesce, que a pesquisadora faz um diálogo imaginário, uma coisa bem interessante assim com o Adriano Del Pesce. Mas, enfim, hoje nós teremos a participação do professor Roberto Mosca Júnior, que é professor do Colégio Pedro II, Departamento de Sociologia, do campus São Cristóvão III, é doutorando em Ciências Sociais pela UERJ e é membro do GECISM, que é o nosso grupo de estudos em Ciências Sociais e Memória, desde 2020, e que é coautor da produção bibliográfica desse grupo de estudos, que vocês têm lido e sobre a qual a gente conversou agora, antes de iniciar aqui a nossa gravação. Hoje o professor Roberto poderá integrar essa mesa, que está sendo oferecida remotamente. Ele não pôde, por um motivo de saúde, estar no nosso primeiro encontro síncrono, então fico duplamente feliz por recebê-lo e por estar complementando aquela primeira mesa que se chamou Não Somos Auleiros, a pesquisa no Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, e hoje, mais uma vez, talvez menos provocativamente, mas para complementar a ideia, mais uma vez, vamos intitular aqui a nossa mesa. Eu sugiro que o título seja, dessa vez, Somos Pesquisadores. Porque, se não somos auleiros, o que somos? Somos pesquisadores. Vocês sabem que a pesquisa é constitutiva da formação do cientista social. Então, não é algo... né, quem fez aqui IFIX, quem é aqui do Rio, tem IFIX, tem a UERJ, tem a UF, tem a PUC, e todos esses cursos são cursos em que a pesquisa é constitutiva da formação. Claro que a gente tem aqui um curso com pessoas que vêm de outras graduações, de outros estados. Eu não conheço todas as instituições, mas, pelo menos, pensando aqui na realidade do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, a gente tem um artigo, eu e o Mosca, né, Mosca, publicado naquela revista Sínteses, que a gente fez um levantamento preliminar de todo mundo, que até eu acho que é uma das leituras do curso. E a gente verifica de onde vieram de onde veio cada docente, né? Mestrado, doutorado, graduação, e todos eles vêm de instituições que têm a pesquisa constitutiva da formação desses professores. Vocês leram, desde o nosso último encontro, a tese do professor José Amaral Cordeiro Júnior, Entre a Cidadania e a Ciência, como leitura obrigatória. Ainda tinha leitura complementar, né, os trabalhos do professor Jefferson Costa Soares. Vocês leram também o texto que o professor Mosca, com o professor José, comigo, com a professora Paloma Augusto, publicamos sob o título de Contribuição para a Memória do Ensino de Sociologia, Trajetória de Artífices do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, que eu vinha falando aqui antes, como foi, na verdade, uma união de alguns verbetes, né, que a gente construiu a partir de uma pesquisa documental em relação a esses artífices. E vocês também leram como leituras complementares a entrevista com o Alexandre Lago, que é filho do Benjamin Lago, com o Ronaldo Pereira, que é afilhado da Vera Maria Baense, já falecida, e com a Maria Lúcia Pandolfo, que é uma figura aí historicamente importante na constituição do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II. E, na semana passada, vocês leram a entrevista com a professora Jane Cleide Moura Aguiar, Sociologia, Pesquisa e Resistência, para verificar, né, para conhecer como é que a gente vem trabalhando com essa produção de entrevistas.
E como leituras complementares, havia lá 3 entrevistas indicadas. A entrevista com a professora Fátima Ivone Oliveira Ferreira, que é a nossa professora emérita, a entrevista com o professor Lier Pires Ferreira, que é nosso professor titular, e a entrevista com o professor Felipe Bon, que hoje está na nossa diretoria de graduação. Hoje nós teremos esse encontro para fazer esse balanço parcial do curso, né? A gente já fez agora, antes de começar a gravação, e também para ouvir sobre esses esforços de pesquisa, porque é um curso que acaba girando muito em torno dessa dualidade ensino-pesquisa, né? Para falar sobre os esforços de pesquisa, o professor Roberto Bosca Júnior. Na semana que vem, a leitura sugerida vai ser A Memória é uma Ilha de Edição, um enquadramento teórico para pesquisas sobre entrevistas e memória. Então, vocês já vão ler um texto que a gente fez, eu, o professor Roberto Mosca Júnior, o professor José Amaral Cordeiro Júnior e a professora Paloma Augusto, já com com um aporte teórico. Tá? É um aporte teórico sobre memória, sobre entrevistas, que eu acho que vocês vão achar interessante. Eu acho que foi mais interessante ler primeiro a entrevista, depois conhecer o aporte teórico e depois voltar a mais entrevistas, do que primeiro conhecer o aporte teórico antes de ler a entrevista propriamente dito, por causa do depoimento mesmo que vocês deram sobre o interesse que vocês tiveram em ler as entrevistas, que lembram um pouco, eu disse que falaria isso mais à frente, lembram um pouco as entrevistas daquele projeto Cientistas Sociais de Países de Língua Portuguesa, do Celso Castro, com quem o professor Roberto Bosca Júnior esteve recentemente na Unbox. Na semana seguinte, vocês vão ler mais entrevistas, não é? A leitura obrigatória é uma entrevista com a professora Suzane Carneiro, que hoje, coincidentemente, é a nossa chefe de departamento, e que, na ocasião, era coordenadora do LAED, e tem leituras complementares com as entrevistas da professora Marta Carvalho Nogueira, nossa professora titular, o professor Selmo Nascimento Silva, e o professor Rogério Mendes de Lima, que é professor do Colégio Pedro II e do mestrado que nós temos aqui em Educação Básica, o MPEB. E era, até pouco tempo, diretor pedagógico do campus Realengo. Na outra semana, já vão ser vídeos. Né? Um evento que nós fizemos em 2022, sobre o centenário, já que estava chegando, né? Que chegou agora em 2025, do ensino de Sociologia do Colégio Pedro II, e dos 30 anos do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, nós fizemos um evento que tinha professores de todos os campi e de todos os segmentos. Então, tem um vídeo que é o Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, Ensino Fundamental. Depois vem o Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, Ensino Médio. Depois, o Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, no ProEja, na licenciatura e na pós-graduação. E o último evento foi 100 anos de Sociologia no Colégio Pedro II. Coisas que eu queria chamar a atenção já nesse momento. Eu queria que vocês percebessem, hoje, com as leituras que vocês já fizeram até aqui, e para se preparar para as próximas leituras, uma coisa interessante, né, que é também o tipo de pesquisa que vai dando suporte para essa nossa produção aqui. De certa forma, esse evento aqui de hoje, ele substitui um desejo que eu tenho antigo, de uma mesa sobre orientações. Sempre quis fazer uma mesa, não fiz ainda, aqui eu estou fazendo a guisa dessa outra mesa que eu faria. Que seria o seguinte, uma mesa em que a gente tivesse alguém que é pesquisador, alguém que é orientador, perdão, de iniciação científica júnior, que tem projeto de pesquisa para aluno de ensino fundamental ou de ensino médio, um pesquisador de iniciação científica da graduação. Vocês sabem que nós temos graduação, né, gente? Aqui no campus de Realengo, nós temos graduação em História, Geografia, Filosofia e Ciências Sociais. Um professor que oriente TCC de licenciandos, que é diferente orientar iniciação científica e orientar TCC. Iniciação científica, quem participa é quem se candidata. TCC todo mundo tem que fazer, né? É obrigatório. Então é diferente. Quem fez IFIX aqui, por exemplo, não fez TCC. Quando a gente vai fazer dissertação, a gente às vezes leva um susto, porque a gente não teve aquela experiência. Quem fez UF, por exemplo, tem TCC. Aí ajuda, porque vai fazer a dissertação, já teve essa experiência prévia de um trabalho de fôlego anteriormente feito. Então eu tinha vontade de fazer uma mesa reunindo alguém que orienta a iniciação científica na educação básica, alguém que orienta a iniciação científica na licenciatura, TCC na licenciatura, dissertação no mestrado. Eu, por exemplo, estou hoje conhecendo as dificuldades e possibilidades, né, de orientar trabalhos no mestrado.
e alguém que oriente também estágio supervisionado, enfim, porque são experiências que nós temos aqui, né, Mosca, no departamento, são experiências de orientação variadas. Mas vocês vejam que as entrevistas que vocês estão lendo, muitas vezes, elas não podem abrir mão para serem feitas do esforço de pesquisa dos orientandos de iniciação científica júnior, inclusive, né? Aluno de educação básica produzindo um conhecimento, produzindo um recurso bibliográfico, uma referência bibliográfica. Vocês vejam que o professor José Amaral Cordeiro Júnior, na tese dele, usou entrevistas que a gente tinha publicado com alunos de educação básica participando da entrevista e da transcrição, né, Mosca? A transcrição que eles fazem é muito caprichada, não não tinha, até porque não tinha na época ChatGPT, então não tinha uso de inteligência artificial para ajudá-los. Eles faziam assim, minuto a minuto, assistindo a entrevista e transcrevendo. É muito trabalhosa, é muito dificultosa. Quem aqui já trabalhou com entrevista? O ChatGPT surgiu agora, né? Quem aqui já trabalhou com entrevista antes desse tipo de facilidade. Então, vocês sabem que é difícil, é muito complicado, mas é isso. Então, vocês vejam que a gente usa documentos, né? A gente foi na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas ver documentos para poder reconstituir trajetórias de professores de Sociologia do Colégio Pedro II. A gente usa entrevistas que a gente faz, a gente usa bibliografia, né? Essa dissertação, o Sarandi falou sobre o Benjamin Lago. Vamos nos referir a esse trecho em que o Sarandi falou sobre o Benjamin Lago. A gente usa fragmentos da memória, né? Eu comecei a usar essas entrevistas. O professor José Amaral Cordeiro Júnior também usou entrevistas que ele fez com o Livingston, com o Rogério, e o professor Roberto Mosca, eu acho que hoje está usando as entrevistas que ele fez também. Ele publicou já as entrevistas. Ele tem 2 dossiês importantes, professor Roberto Mosca Júnior. Um sobre a FEMEX, são um movimento estudantil de estudantes de ciências sociais que lutou para ter sociologia no ensino médio. Entendeu? Então, assim, a gente tem que lembrar que existiam atores sindicais, atores dos movimentos sociais, não é? E aí a FEMEX e a APSERG. Eu até sempre fui muito entusiasta do Mosca fazer uma tese sobre essas 2 entidades, FEMEX e APSERG. Mas eu acho que o que ganhou o coração dele, no final das contas, foi a APSERG. Agradeço muito aqui de antemão a possibilidade da participação do professor Roberto Mosca Júnior, vai ser um prazer ouvi-lo. Ele teve ano passado trazendo parte do que ele vai nos trazer hoje na Unpox. Depois ele foi aprovado junto com o professor José Cordeiro Amaral Júnior para apresentar isso lá em Marrocos, no fórum da International Sociological Association, e o colégio não veio com recursos por causa da demora da aprovação da LOA. Então vai ser um prazer poder ouvi-lo aqui, né, em casa, aqui no Pedro II, a gente ouvir aquilo que o professor Mosca tem ido falar em diferentes instituições aí com tanto interesse externo sobre o que ele tem a dizer. Mosca, a palavra é sua. Obrigado, tá? Eu que agradeço, né, Carlos, o convite, sempre um prazer, né? Estou nesse momento aí de final da escrita da tese, né? Só para falar um pouquinho também do contexto e, de alguma maneira, afastado das atividades, né, correntes do colégio, e sempre bom estar presente, né, numa atividade, poder compartilhar aí um pouco do que a gente vem construindo, né, ao longo dos anos. Somos aí já, né, temos 10 anos de Colégio Pedro II, né, somos de uma geração de um concurso de 2013, né, e tomando posse em 2014. Então, acho que cada um de nós, né, em particular, em geral no departamento, mas em particular no GECISM, né, contribuiu de alguma maneira aí para a produção, né, de conhecimento no colégio, formando, né, jovens, mas também formando não só dentro da sala de aula, né, formando jovens aí com outros tipos de interação, sobretudo a da pesquisa, né, jovens aí passam pelo laboratório, que passaram por uma orientação, como citei aqui o Vitor Pimenta, né, entre outros, passaram pela Equeseb, né. Enfim, aí falar um pouquinho de mim, só de que lugar eu falo, né? Como, né, o Roberto Mosca Júnior, eu entrei nas ciências sociais, lá se vão
32 anos, né, que eu entrei em 1993 na UERJ, comecei a fazer a graduação em Ciências Sociais, lá eu me formei, fiz o meu mestrado, lá eu tive contato também com as grandes referências, né, que são professores que me deixaram algumas marcas, com a pesquisa, né, no início atuando ali muito na área da sociologia do trabalho, e, enfim, depois da formação, dessa formação inicial, eu fui para o mercado de trabalho em ciências sociais, né, eu tenho, né, uma trajetória, digamos assim, bem diversificada nesse sentido, né? Porque eu saio e vou para o terceiro setor trabalhar em ONGs, com projetos, atuando, né, como coordenador de projetos. Então, uma experiência da prática, né, muito forte, que muitas vezes a academia deixa alguma ausência, né, de como, né, ciências sociais pode ser utilizada no dia a dia, né, de uma comunidade. Por exemplo, trabalhei num grande projeto importante que era o OIE, né, fazia parte de um investimento do Banco Mundial ali no final dos anos... Na verdade, ele começa na segunda metade dos anos 90 e atravessa os anos 2000 ali. Eu tive possibilidade em 2004 de trabalhar, né, com o que se convencionou chamar de favela-bairro, né, naquele momento. A gente, uma experiência de levar uma possibilidade de organização, ações coletivas, não que elas não existissem, né, dentro das favelas, mas com uma perspectiva de estruturação econômica, né, cooperativismo, dentro de alguns espaços e trabalhos que ficaram consolidados, né, formando lideranças, né, comunitárias, formando espaços, né, de resistência mesmo, né, e de replicação desse processo. Trabalhei na Fase também durante muitos anos, né, que é uma ONG bem relevante no cenário nesse sentido. E também, antes do Pedro II, né, tive uma longa jornada pelo ensino superior privado. Trabalhei muitos anos na Universidade de Estado do Sá, 10 anos, oferecendo disciplinas para cursos da área de saúde, né, fazendo essa interação entre ensino de ciências sociais e saúde, até chegar à educação básica, né? Falando um pouquinho do ensino de sociologia na educação básica, que acontece em 2009 em algumas escolas particulares. Eu tinha recebido o convite de uma grande amiga das ciências sociais da UERJ, né, Eliane, e foi Tatiana até Bukovitz, Carlos, interessante, eu resgatando agora um pouco isso, que me manda, acho que a gente, na época, me liga, me manda um SMS, algo parecido, né, naquele que possível em 2009, e me oferece essa vaga, assim, de maneira muito gentil, né, como ela sempre foi, sempre, né? E a professora Tatiana Bukovitz me perguntando se eu queria dar aula no Colégio Andros, porque existia uma vaga e ela não estava apta a pegar essa vaga naquele momento. Se interessava, se eu tinha interesse. E eu disse que sim, fui ao colégio, fiz entrevista, enfim. E dali, trabalhando com outro público, totalmente diferente do público da Estácio, né? Eu trabalhava com adultos, e muitos já inseridos na vida profissional, porque dava aula nos cursos de enfermagem, serviço social, né? Então, adultos diferentes do ensino médio, que eu acabei ali tendo contato com uma classe, com uma juventude, né? Ali no ensino médio. Primeiro, essa juventude pela localização territorial da escola, né, de classe média, de Zona Sul, mas também fui aprendendo muito, né, a sociologia tinha acabado de ser aprovado, a obrigatoriedade do ensino de sociologia, né, nacionalmente no Brasil, em 2008, né, foi uma vitória que tem a ver com o meu objeto de estudo de alguma maneira, são esses grupos, como o Carlos falou, vou mostrar um pouquinho aqui, né, eu venho estudando já posteriormente, desde 2015, eu entro no Colégio Andros, também me insiro, eu vou trabalhar no Colégio de São Bento, né, que foi uma experiência também única, né, porque ali, como vocês sabem, os beneditinos até hoje só recebem meninos, né, então era uma coisa totalmente diferente de tudo que eu tinha visto.
E depois no Colégio Santo Inácio, com os jesuítas, né? E fiz uma trajetória nessa rede de escolas particulares ali naquele momento, com uma juventude bem caracterizada, com algumas inserções, né, de projetos de inclusão, mas... E quando chegou ao Pedro II, aí sim, em 2013, né, no concurso, e depois em 2014, se abre essa possibilidade. Eu já vinha produzindo desde 2009, eu lembro que o primeiro ENSOC, né, eu consegui participar em 2008, 2009, como ouvinte ainda, mas eu já tinha uma pequena produção dentro dos limites do que uma escola particular te permite também, né? Porque a rede particular, para quem já tem experiência aqui ou já teve uma experiência, funciona diferente, né, da rede pública. E dentro da própria rede pública, né, a rede municipal, a rede estadual e a própria rede federal tem funcionamento diferente, sobretudo do ponto de vista dessa produção da pesquisa. Mas como eu já vinha da Estácio também e produzia pesquisa, na verdade, essa inquietação e não se... Para mim, sempre foi uma marca da minha trajetória que me aproxima de outros pesquisadores, como o professor Carlos Oliva, como o professor José Amaral, é assim que a gente podia, é verdade, estar se eximindo, né, e usando ali alguns artifícios, como na própria rede federal a gente sabe que tem de professores que, mesmo sendo 40 horas, DE, né, vão ali se acomodar e se contentar com uma aula, simplesmente, mas acho que isso nunca foi a minha proposta como, né, um trabalhador da área de educação. Eu queria conhecer para além, né, do que a gente conseguia, queria produzir para além daquilo que estava em sala de aula. Então, chegando no Pedro II, já em 2015, falando um pouquinho, né, do que eu venho pesquisando, né, com o professor Vinícius Maia, né, a gente começa a produzir um documentário sobre justamente essa ação coletiva desse grupo de estudantes. Na verdade, é um grupo que existia nacionalmente, mas eu me concentro muito numa secretaria que funcionava no Rio de Janeiro. Isso eu estou falando, né, do ano de 2001. Era um ano importante para o ensino de sociologia, porque o PL, conhecido como PL do Padre Roque, né, ou PL 0097, ele estava sendo votado no Senado Federal, né? Era um PL que estipulava o ensino de sociologia e filosofia no ensino médio. E naquele momento, né, eu já no mestrado, já tinha saído da graduação, mas tinha toda uma geração de jovens estudantes, isso porque, na verdade, e aí retroagindo mais, desde quando eu entro na graduação na UERJ, a gente recebe uma tradição oral muito forte da importância dessa luta pela sociologia no ensino médio, que vem da ABSERJ, que hoje é o objeto, ou que vem, na verdade, de professores que atuaram na Associação Profissional de Sociólogos do Rio de Janeiro nos anos 80, que hoje é objeto da minha tese de doutorado, né? E isso sempre foi algo que me interessou muito, de como a ação coletiva, de como o engajamento político ela podia, de fato, transformar, né, a nossa realidade material, porque se tratava ali, né, de abrir um campo de trabalho para nós, jovens estudantes de ciências sociais, né, e que, de alguma maneira, combatia uma visão bem elitista que existia e talvez exista até hoje, de alguma maneira, nas ciências sociais em particular, nas ciências humanas em geral, mas nas ciências sociais com certeza, de que eu vou formar num curso de graduação quadros, né, para academia ou uma certa intelectualidade, né? Nesse sentido, a gente queria romper com esse paradigma, né? E essas ações coletivas, elas representam isso. Então, pulando outra vez para 2001, né, eu e o professor Vinícius Maia, já dando início aí à produção de pesquisa no Colégio Pedro II, né, porque a gente tem essa vocação, como o Carlos falou no início da aula, a gente produziu esse documentário com narrativas biográficas também de então estudantes em ciências sociais. Estou falando aqui, por exemplo, de Flávio Serafini, que hoje ocupa o lugar de deputado estadual e é
importantíssimo aí na luta pela defesa da educação. Estou falando da professora Júlia Polessa, né, que naquele momento também era estudante do IFIX. Estou falando de Pedro, estou falando de Maria Fabiana, que dá aula na rede de FATEC, na FATEC hoje. Estou falando de Márcio, né, Nico, cartunista aí, professor de ciência política na UF, né? Então eram jovens naquele momento que inclusive hoje ocupam um lugar dentro das ciências sociais trabalhando com ensino de sociologia. Isso é bem legal. Esse trabalho ele resultou nas entrevistas, né, que a gente publicou na Perspectiva Sociológica. Foi talvez o meu primeiro grande trabalho de fôlego, assim, né, trabalhando com história oral, com resgate da memória. Depois a gente fez, durante a pandemia, uma live, né, dessas entrevistas acho que tem ali ainda não consegui escrever sobre isso, mas tem uma relação direta com o que a PSERG representa, o que a BEX representa, na verdade, com ações coletivas que são empreendidas por atores sociais, por sujeitos, né, dentro das ciências sociais, para a conquista de um espaço. Sei lá, eu tenho também isso. Outro dia eu estava lembrando, tem coisas que eu tenho que resgatar que não foram publicadas, Carlos. Eu tenho um artigo bem interessante que eu escrevi para o final do curso do Marco Aurélio Santana, do Alexandre Fraga, que falava de como a ação coletiva em 2016 por luta pela disciplina, que não existisse nenhuma disciplina com menos de 2 tempos, também foi importante para uma manutenção de qualidade da sociologia, por exemplo, na rede estadual. E eu fui caçando várias... E eu coloquei aqui o link para essa mesa que você fez com o Serafim, com o Nico, com a Polessa. Tá o link aqui no chat aqui, para quem quiser assistir. Foi em 2020, a gente estava em plena pandemia, né? Talvez tenha sido uma das nossas primeiras lives, não a primeira, mas uma das primeiras. E foi bem satisfatório, né, do ponto de vista do registro desse momento e certamente para um estudo mais longitudinal, né, você pode pegar os anos 80, o início dos anos 2000, né, já os anos 10, né, como eu falei, e observar como ações coletivas em momentos diferentes, né, e aí é óbvio, estou falando de Rio de Janeiro, mas você pode fazer isso numa dimensão nacional, como foram importantes para a consolidação, conquistas de espaços, vitórias políticas, né, do ponto de vista do ensino da sociologia. Bom, e aí, acho que agora eu vou projetar um pouquinho, porque daí eu falo... Vamos ver se dá certo, Carlos. Como eu fiz aquele momento que agora eu estou projetando. Pareceu para vocês? Não. Agora... Não, calma aí. Só um minuto. Que agora acho que não... compartilhar a tela inteira, então. Deixa eu ver se... E agora? Sim. Tá. Estamos então, vendo. Agora eu não vejo vocês, porque eu vou passar um pouco, né? Então, na verdade, acho que o Carlos já disse isso para vocês, e talvez o professor Zé Amaral também na apresentação dele tenha, né, falado sobre isso. A gente faz parte do GCISM, né, que é um grupo criado, somos os três aí, né, numa foto no nosso ambiente de trabalho, vocês podem ver ali, são cartazes que a gente está tratando do acervo da APSERG, né, que está sob nossa posse hoje. Então, o GCISM ele surge em 2020, né, 5 anos atrás. O LAED já existe desde 2014, né, o Carlos é um projeto que o Carlos está presente desde a sua origem. E o Departamento de Sociologia, no qual nos abriga, né, nesse sentido, lá em 94. Então, de alguma maneira, esse fluxo, são esses espaços que servem, né, que servem de fluxo, né, para a nossa produção, para as nossas pesquisas. Né? Então, que possibilitaram também esse encontro, né, Carlos? Porque, de alguma maneira, né, a gente fazia coisas ou isoladamente ou em outras parcerias, mas não com essa organicidade, né, de um grupo de pesquisa cadastrado do CNPq, com fluxo de produção e
publicação regular, né? Assim, mesmo com todas as dificuldades, que parece também que a gente é óbvio que a estrutura dos institutos federais e do Pedro II, né? Elas são muito diferentes da estrutura da rede estadual, da rede municipal, do ponto de vista do que está previsto mesmo na carreira BTT, né? Do tripé ensino, pesquisa e extensão. Mas, né, temos todos os limites do mundo, todas as dificuldades, né, nesse sentido. Mas esse foi um encontro fundamental para o que a gente produz hoje e para a circulação de conhecimento e para a produção de pesquisa, né, no Pedro II. Então, como a gente viu, né, como eu já falei, esse é um cartaz da live, né, que foi feita. Essa live foi feita em 2021, se eu não me engano, em agosto. 2021 já era o segundo ano da pandemia, né? A gente já tinha sido vacinado, mas a gente ainda não estava fazendo circulação com grande, né, circulação de pessoas, se eu não me engano, pelo menos no contexto do Pedro II e em contexto que a gente estava inserido. Então, essa live, ela virou uma publicação nesse número 27, né? Vocês estão vendo aí que da nossa revista, da Perspectiva Sociológica. Carlos já vinha, né, fazendo publicações anteriormente, como por conta da tese dele de doutorado. E algumas dessas entrevistas você pode ter, além de assistir a live, mas aqueles que quiserem, né, ler, podem entender toda uma dinâmica da importância do movimento estudantil para a construção, junto com outras organizações, da luta. A gente teve uma vitória importantíssima, né, em 2001, que o projeto ele foi aprovado no Senado Federal. Existe toda uma mobilização nos estados, ida a Brasília de caravana. E aí a gente está falando que, por exemplo, se você lê a entrevista da professora Júlia Polesso, você pega detalhes assim, de como a gente passava livro de ouro, que é uma coisa impensável. Eu não sei se as pessoas passam livro de ouro para alugar um ônibus para ir a Brasília, convencer os senadores que era importante votar pela obrigatoriedade do ensino de sociologia e filosofia no ensino médio, né? E que a gente pegava o telefone fixo. Outro dia tive uma mini crise aqui em casa com meu filho, que tem 15 anos, né? Uma outra geração, porque ele não conseguia fazer uma ligação no telefone fixo. E para ele era algo assim, ele falou, não sei como funciona isso aqui. Enfim. E tem detalhes bem interessantes dessa capacidade de mobilização que a gente tinha, né, reunindo as 3 universidades. Aí você tem estudantes, né, da UF, da UFRJ e da UERJ, da PUC. Na verdade, 4 universidades, porque você tinha um curso de Ciências Sociais também na PUC, muito vivo nesse momento. Você tem o Luiz Felipe, que representava ali a PUC, né, nesse sentido. A gente fazia reuniões, que eram reuniões com presença de 30, 40, 50 pessoas, fóruns assim, bem representativos e cheios, né, que tinha toda uma vitalidade do ponto de vista da mobilização política. Depois, né, esse é um primeiro trabalho, mas como o Carlos falou, a gente começou a investir também no registro, né, da trajetória de professores de sociologia do Colégio Pedro II. Esse é um interesse que a gente tem até hoje. A gente está parado na geração de 2002, né, Carlos? Faltando ainda, né, a geração do concurso de 2007, porque depois de 94, do primeiro concurso, a gente tem o concurso de 2002, 2007... 2007 não, 2008, desculpa. 2013, que é o nosso, né, que é a maior entrada de professores de sociologia no Colégio Pedro II. São 16 professores que entram, tomam posse, na verdade, uma primeira chamada de 8, depois mais 8. Hoje a gente tem um departamento de sociologia com 42, 43 professores efetivos. Talvez seja o maior departamento de sociologia, quantitativamente falando, até mesmo do que as universidades, né? A gente tem um corpo docente, um departamento nesse sentido, com essa característica, entre outras, que a gente tem. E aí a gente começa a fazer essa entrevista que a gente fez com o professor Felipe Bon, né? A entrevista que o Carlos citou, e que acho que ele disponibilizou para vocês também como leitura, né?
O professor Felipe Bon é digamos assim, uma referência, né? Porque as suas gestões no Departamento de Sociologia trouxeram muitas contribuições para o nosso avanço e para o desenvolvimento da pesquisa dentro do departamento. E aí eu também resolvi trazer um pouquinho para vocês esse lado B da pesquisa, né? Porque a gente acha sempre que tem um glamour, isso, e aí a falta de grana, de investimento na pesquisa de maneira geral, e em particular a dificuldade muitas vezes de arrumar financiamento, nos coloca nessa situação. Esse é o primeiro momento que a gente tem acesso aos documentos do Departamento de Sociologia e da Associação Profissional de Sociólogos do Rio de Janeiro. Na verdade, nem é o primeiro momento, porque o primeiro momento é pior que esse, né? Isso já é um momento que a gente transfere essa documentação. São caixas, nelas você tem documentos importantíssimos aí da história de três, né, de duas associações, que eu vou falar da CISERG também, rapidinho, que é anterior à APSERG, nos anos 70, né? Eu trago um documento aí de fundação, inclusive da CISERG, que é a Associação de Cientistas Sociais do Estado do Rio de Janeiro, que é fundada em 1975, né? Então lá se vão 50 anos da CISERG, viu, Carlos? Essa também é uma data, talvez, que a gente possa explorar em algum momento. A CISERG que traz geógrafos, cientistas sociais, historiadores, filósofos que atuavam ali muito na esteira da redemocratização, né, e da luta pelos direitos humanos. E esse é um segundo momento. As caixas estão aí com essa documentação toda importantíssima. A gente trouxe de São Cristóvão para o centro, né? A gente arrumou um transporte institucional e carrega as caixas, né? Essa parte do lado B mesmo da pesquisa, né? E carrega a caixa para lá e carrega a caixa para cá e vamos botar. Institucional não, Roberto, isso aí foi Uber. É verdade. Eles deram o carrinho até a porta. O institucional foi até a porta. Aí eles descarregaram as caixas. Verdade. Aí a gente olhou um para o outro, pediu o Uber, colocou e trouxe para o Campo Centro. E carregando, né, nos carrinhos, né, e com um calor, né, escaldante no Rio de Janeiro, porque a gente fez isso durante o verão, nas nossas férias, se eu não me engano. Enfim, mas as caixas precisavam ficar preservadas em um lugar melhor acondicionado, que a gente avaliava naquele momento, que seria o LAED, no Campus Centro, né? A gente tem cerca de 15 mil documentos, aí com alguma parte tratada já, né, pelo esforço de pesquisa nosso, principalmente o professor José Amaral, que deve ter falado aqui, né, do projeto dele, de iniciação científica. A gente já formou bolsistas, né? E continua. Ele falou mais da tese, Mosca, não falou tanto da... Se quiser falar, pode falar da iniciação científica. Não, eu acho que por si só, essa documentação, como vocês podem ver aí, ela já possibilitou um fluxo de pesquisa muito relevante para a gente. Do lado esquerdo, aí, se eu não me engano, são as bolsistas extensionistas ou de iniciação científica júnior, né, Carlos? Iniciação científica júnior. Mariana Delphi, Maria Eduarda Arantes e Carla, fugiu agora o sobrenome. Uhum. Essas três moças fizeram um trabalho hercúleo de pesquisa. Elas digitalizaram quase 200 documentos e isso estava num drive, para vocês verem a importância da gente ter um monte de drive espalhado pelos diferentes e-mails. E depois esse drive se perdeu, né? Provavelmente estava vinculado a algum celular, a pessoa foi eliminar a memória. Vocês sabem que às vezes quando você elimina a memória do drive, elimina arquivos que estão... Enfim, se perdeu um monte de arquivo e aí a gente teve um retrabalho, mas elas fizeram um trabalho de catalogação muito exaustivo do acervo da APSERG, que está sob a guarda do LAED. O que eu estou chamando desse lado B também, né, Carlos, da pesquisa, é isso, mostrar como as dificuldades aparecem, é normal que elas apareçam ao longo da pesquisa, né, os limites, por exemplo, de se refazer um trabalho que foi perdido, né, isso faz parte, porque às vezes a gente vê em alguns fóruns, né, nos congressos, na SBS, na Unbox, né, só a parte glamourosa da pesquisa, né, que é aquela apresentação
mais formal, né, com toda muitas vezes com uma empáfia, né, mas como para se fazer, a gente passa também por dificuldades. Acho que isso é legal estar nos nossos textos também, né, e nas nossas falas, de como é algo humano, né, fazer pesquisa também, porque senão se coloca num patamar ou num pedestal, né, inumano essa possibilidade de fazer pesquisa. Não, fazer pesquisa é isso, é ter dificuldade, né, ter que ir lá comprar escovinha para tirar a poeira e ler, e sentar, e idas e vindas, né, como a gente está mostrando aí, né, mas sempre acho que com muita paixão também, né? Acho que esse é o elemento. A bolsista, que eu não lembrei o nome, é Carla Fontes. Então está Legal. aí dado crédito para Então, ela. importante, acho que também dessa imagem, eu não tenho outra dos bolsistas atuais, mas além dessas bolsistas, outros passaram, né, por esse fluxo já de pesquisa. Inclusive, alunos de graduação, né, que foram formados, o Guilherme, que hoje está... Guilherme né, Nascimento Prates, Marcele Secati, Cauã Oliveira e o José Eduardo Soares. Pois é, a Foram gente já bolsistas possibilitou do José. Isso. Gente, a gente já, desde 2014, a gente já teve mais de 60 bolsistas no LAED, e desde que o GECISM começou, essas moças, por exemplo, elas foram bolsistas, mas na pandemia a gente teve iniciação científica sem bolsa, teve as orientandas que atuaram sem bolsa, que são essas meninas, Natália Saboia, que estão lá no... Até a Natália Saboia ainda foi uma bolsista, mas quando vocês leem as entrevistas, a gente aqui, tudo que a gente faz com o orientando, a gente coloca o nome do orientando, né? Diferente da universidade, que muitas vezes esse trabalho é apagado, então a gente coloca. Né? Então tem a Sofia Gelardi. Sofia Gelardi trabalhou 2020 e 2021 inteiros, sem bolsa, trabalhou muito, junto com a Ana Leitão, junto com enfim, as meninas que estavam naquele momento, remotamente fazendo, e elas fizeram, transcreveram, participavam das entrevistas, né? Entravam no link, faziam perguntas e tal, e depois, quando a gente voltou e passou a trabalhar com os documentos da APSERD, aí já teve bolsa, e essas moças iam lá nos dias da semana estabelecidos, né, da carga horária que elas tinham que cumprir, e elas cumpriam com assiduidade. E aí do meu lado direito, acho que para vocês está projetado espelhado, não tenho certeza. Sou eu, professor, né, Zé Amaral, fazendo uma primeira triagem em um conjunto de cartazes, né, iconográficos que representavam aí a atuação da APSERD nos movimentos sociais, seja patrocinando o debate, seja inseridos em outros espaços, né, dos movimentos sociais. Por exemplo, nos anos 80, a APSERD é a Associação Profissional de Sociólogos, que é efetivamente hoje objeto da minha tese de doutorado, mas que dialoga muito também com a tese do professor Zé Amaral, né, porque existe uma série de questões que, inclusive, objeto de produção de textos nossos conjuntamente com essa análise da relação dos licenciandos, por exemplo, dos licenciados com profissionais, outros sociólogos formados já atuando no mercado, né, professores universitários, enfim. Acho que um pouco, eu não sei se todo mundo conhece o Campus Centro em geral e em particular o LAED, né? Então um pouquinho, também não sei se o Carlos mostrou foto do seu Zé Amaral, acho que não, né? Acho que é um pouquinho esse espaço. Estou conhecendo agora com você. É uma parte do espaço, na verdade. Aqui é a defesa de tese, né, do professor, aí sim, né, do professor Zé Amaral, que né, conversou com vocês semana passada, e defende a tese também no mesmo programa que eu estou inserido, que é o PPCIS, o Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais, e tentando criar um espaço, né, de diálogo ali, e de alguma maneira dentro da linha que a gente estava inserido, desse objeto, que é um objeto de segunda linha, digamos assim, dentro das ciências sociais, né? Porque falar de ensino de sociologia nas ciências sociais, talvez hoje tenha uma inserção maior, né, uma relevância maior, mas ainda é um espaço muito diminuto, né, dado pela academia ao ensino de sociologia, sobretudo ao ensino de sociologia na educação básica. Então, 2023, acho que a gente reivindica que, é óbvio que o professor Zé Amaral tem todos os méritos, mas também como
o Carlos já citou aqui, né, pertence aí ao fluxo de pesquisas que a gente vem realizando, né, retroalimentando nossas inserções nesse sentido. E aí, efetivamente, falar um pouquinho da APSERG, né, que como eu falei, a Associação Profissional de Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro, que se torna, paralelamente, meu projeto de tese, e, paralelamente, um grande fluxo de pesquisa atualmente hoje no LAED, né, por conta daquele acervo que a gente viu no início. Grande parte, diria 80%, daquele conjunto de 15 mil documentos pertence à APSERG, né? Foi uma doação feita pela professora Lutgard de Oliveira Barros ao Departamento de Sociologia. Essa documentação ela ficou rodando, ela ficou sob guarda durante um determinado momento da professora Anita Handfaz, no laboratório de ensino de Sociologia Florestan Fernandes. Depois ele foi realocado na sala da professora Lutgard e finalmente chegou ao Departamento de Sociologia. E durante a gestão do professor Felipe Bon, ainda, né, sempre tinha esse interesse de que essa documentação ela fosse tratada. Isso se somou aos esforços do professor Zé Amaral, do professor Carlos Oliva, e a gente hoje talvez tenha nesse conjunto de documentos o nosso maior fluxo de produção de pesquisa, né? Não que a gente não tenha outro. A gente tem uma gama de documentos do departamento, também de sociologia, e aí você vai ter uma riqueza, assim, falar um pouquinho... Isso o professor Zé Amaral, acho que na tese dele não, mas hoje a gente ainda tem muitos documentos que são de práticas pedagógicas, de como se ensinava a sociologia naquele momento, né? Acho que para o futuro a gente tem essa pretensão, né, de criar fontes primárias, porque se trata de um arquivo, na verdade, para futuros pesquisadores. E essa foi uma publicação justamente dessas entrevistas que o Carlos tinha citado também no início, que eu fiz com o professor Lier e a bolsista, a Graciele, que foi a nossa primeira bolsista de graduação, né, num esforço de entrevistar membros que foram diretores, né, da APSERG nos anos 80. A APSERG tem 3 gestões, né, de 80 a 89, dentro desse espaço de tempo, são 3 gestões importantes para o desenvolvimento de algumas lutas, algumas pautas sobre, né, primeiro, certamente, a questão da regulamentação da profissão de sociólogo, a criação de um sindicato autônomo e próprio, né, porque a APSERG é uma associação pré-sindical e que está ali muito naquele espírito de época, né, se a gente pensar aí no Weber, né, essa Weltanschauung de uma organização dos movimentos sociais, do sindicalismo, né, e a gente pôde entrevistar alguns ex-diretores, né? Estou falando aqui de Mauro Petersen, estou falando de Maria Helena Mendonça, de Gisálio Cerqueira, falando de figuras assim que foram de Luiz Carlos Fiore, né? Figuras que foram bem importantes e que nos trouxeram exatamente essa possibilidade de conhecer uma entidade que povoava de maneira mitológica nossas cabeças, eu digo, dos estudantes de ciências sociais, sobretudo nos anos 90, início dos anos 2000, como uma entidade que tinha sido responsável pela aprovação na Constituição Estadual do Rio de Janeiro da obrigatoriedade da sociologia. E isso também me inquietava muito, mas eu falei, como? Quem sabe o que aconteceu? Porque só se escutava alguns relatos esparsos, né? A professora Lutgard era muito responsável por isso, dessa transmissão oral. Não, então teve a banquinha na Cinelândia recolhendo assinaturas para uma emenda popular, né, para que se fosse votado ali naquela esteira da Constituinte, né, no caso da Constituinte estadual, a obrigatoriedade da sociologia. A APSERG oferecia cursos de formação de professores para preparar as pessoas para darem aula de sociologia, mesmo a gente ainda não tendo, né, concursos efetivamente, ou só alguns espaços limitados para o ensino de sociologia, enfim. Essa foi uma primeira
produção, né, que a gente teve nesse sentido. E aí eu trago também, assim, para a gente visualmente falar um pouquinho de como, né, no caso da APSERG em particular, a Associação Profissional de Sociólogos do Rio de Janeiro, que essa mitologia me incomodava na verdade, a falta de informações e uma falta de detalhamento, né? Era um conhecimento muito superficial sobre o papel dessa associação na história do ensino de sociologia ou na história da disciplina, né? Então, eu queria desvendar mais sobre isso, né? Eu queria trazer mais uma contribuição maior sobre o papel da APSERG. Então, como eu falei, eu comecei a investigar. Uma primeira coisa que eu percebi que não existe uma única APSERG no sentido de uma, né, única gestão ou de uma associação metafísica, né? Porque era quase isso que nos parecia, em certo momento, que existia uma objetividade que era a gente falar, ó, existe uma primeira diretoria administrativa da APSERG que funciona de 1981 a 1983, você tem a participação de figuras como a Maria Helena Mendonça, do Luiz Carlos Fiore, né? E que essa primeira, a primeira e a segunda diretoria, né? Por isso que eu as coloco juntas aí, que a segunda vai de 83 a 87, é uma gestão formada por cientistas sociais, né, que atuavam no mercado de trabalho, né, atuavam em autarquias, na estrutura do Estado, em ONGs, né, e você não tinha o espaço do ensino de sociologia ainda. Então, isso refletia muito. Por exemplo, essa principal pauta, que é a regulamentação da profissão de sociólogo, isso refletia muito uma característica política desses, né, cientistas sociais que dirigiram a APSERG nesse momento. São cientistas sociais muito voltados ali à influência do novo sindicalismo, né, a formação. Muitos participaram ali, por exemplo, Isabel Pitaluga participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, participou do primeiro congresso da CUT, né, da Central Única dos Trabalhadores. Então, o novo sindicalismo, essa perspectiva, né, da construção de sindicatos autônomos, né, de organizações dos trabalhadores, naquele momento, ela é muito forte. Acho que esses cartazes, né, a gente até teve no Ensoc, no oitavo Ensoc, toda uma produção de bolsistas também, né, com esse material iconográfico que são os cartazes, né, que a gente foi achando no acervo. Então, você tem aí, de um lado, justamente, um cartaz que representa aí um debate que a APSERG vai participar, né, sobre o que é o novo sindicalismo, mas você também tem muitos fóruns acontecendo naquele momento, do ponto de vista dos movimentos sociais, né, congressos e fóruns organizativos, né, da categoria, da classe. Eu estou falando aí de sociólogos que estão fora, em geral, fora da universidade, né, que esse é um outro recorte que a gente pode pensar também. Quem participava da APSERG, quem a gente até, nesse último período, eu estou catalogando as fichas, né, de filiação, e apesar de você ter nomes importantes que estavam por exemplo, a Alicia Maria de Figueiredo, né? A gente já encontrou fichas do Werneck Viana, né? O pessoal do UPERJ, do Museu Nacional, mas que efetivamente se comprometeram com a construção da APSERG, com as lutas que a APSERG levou à frente, foram professores que estavam fora da universidade, até porque chegou em um dado momento que a polêmica sindical, que é algo que também eu trato um pouco na tese, aí, como diz o nosso amigo, vai interessar 7 pessoas, mas a gente precisa falar sobre isso. Era naquele momento específico, né, os cientistas sociais, sobretudo os que atuavam nas universidades, decidiram relocalizar a sua inserção sindical nas associações docentes, nas ADs, né? Então, a orientação até mesmo da CUT, né, e orientação do ponto de vista da organização, né, dos trabalhadores, seria essa organização na associação docente. Mas tem um grupo que acha que não,
que o Lier, acho que até hoje alguém que defende essa ideia do sindicato, né, dos sociólogos. Naquele momento, esse debate ele é muito forte, né? E eu estou falando disso porque isso talvez explique a retirada ou a ausência de alguns nomes importantes das ciências sociais que estavam na universidade e que não atuaram nesse momento na APSERG. Aí voltando um pouquinho, né, como eu falei da Associação de Ciências Sociais do Estado do Rio de Janeiro, que foi a organização que precede a APSERG nos anos 70, você tem professores, né, como Eduardo Gomes, que eu tinha esquecido de citar, Eduardo Gomes, da UF também, da Ciência Política, o Gisálio Cerqueira, né, que eram professores importantes, só para mostrar como a gente tem figuras aí para a história das ciências sociais que estariam nesse, não sei se um baixo clero, mas, por exemplo, não estão ali no mainstream das ciências sociais, mas que a gente conseguiu, por exemplo, resgatar essas trajetórias e que são trajetórias importantes, né? E eles mesmos desvendaram momentos aí dessa criação. E aí um pouquinho, e aí eu estou falando aqui de documentos que a gente tem achado lá no nosso acervo, que são documentos historicamente importantes, que foram também importantes para as nossas análises. Esse é um documento de fundação durante a reunião da SBPC, viu, Carlos, que eu tinha citado, que é de 1975, que é da eleição ou da constituição da diretoria executiva provisória da CICERJ. Vocês conseguem ver o documento? Conseguem ver, Carlos? Eu consigo ver aqui. Consigo ver. Conseguimos. Tá, que eu acho que é datilografado, né? Algo que realmente sinais dos tempos, né? E que a gente tem no nosso acervo, né? Que eram documentos que teriam simplesmente se perdido, né? Se a gente não estivesse realizando esse trabalho, esse resgate dessa memória, enfim. E aí, como eu falei, né? Eu venho investigando isso e trabalhando. Hoje a tese já avança, inclusive, para essa distinção entre a primeira diretoria administrativa, que tem aí, né, na figura da Isabel Picaluga, do Jair Ferreira de Sá, do Luiz Carlos Fiore, né, toda essa ênfase no reconhecimento da profissão de sociólogo, com a Lei 6.888, de 10 de dezembro de 1980. Essa primeira diretoria muito marcada pelo ativismo político e sindical, né, e que define essa primeira fase da APSERG. A segunda diretoria dá continuidade, né, já com Maria Helena Mendonça, Luiz Carlos Fiores, esses que estão em negrito são pessoas que a gente conseguiu entrevistar, né? Jair Ferreira já falecido, então não foi possível. A gente depende muito do que a gente vai encontrando nos documentos para caracterizar também algumas trajetórias. Essa segunda administrativa de 83 a 87. E uma terceira administrativa que é uma virada de chave, né, nessa associação e que implica talvez muito de como a ênfase na luta pelo retorno da sociologia entrou na pauta da associação, dessa geração. Hoje a gente já tem entrevistas com a Paula Cavalcante, Martini, o Mauro Petersen, Domingos, o professor Otaí Fernandes, né, da Rural, mas também com entrevistas com a Ofélia e José Geraldo, né, que foram membros dessa terceira diretoria e que explica melhor, inclusive na entrevista do José Geraldo, a entrevista é sensacional porque ela desvenda coisas que às vezes você não consegue ali no quebra-cabeça, né, da pesquisa fria, né, no laboratório lá, literalmente, né, no LAEB, olhando para os documentos, entender. Eu não entendia por que essa virada não tinha acontecido antes, e só naquele momento, em 87, né, durante essa gestão de 87 a 89. E aí o José Geraldo, ele deu uma entrevista que ele me concede, mas isso também já está numa publicação dele. Isso também é uma outra coisa legal, né? A gente foi desvendando documentos que não estavam nesse acervo necessariamente, mas que a gente foi buscando, incorporando,
como um trabalho etnográfico que relata os anos 90, de como o ensino da sociologia era realizado nos anos 90, foi cedido ao Laed, de riquíssimo assim, entendimento. Enfim, aí o Zé Geraldo ele me relata que o Oséias Laranjeiras, que é o presidente dessa gestão, e que vem de uma tradição de origem de movimentos populares, né? E aí já tinha uma outra história dentro, por exemplo, desse espectro, desculpa, partidário, né? Militado no PCB, mas ex-militante do Partidão. Inclusive, ele estava na União Soviética nos anos 80 e volta para assumir um trabalho de base nos subúrbios cariocas, né, com cultura popular, em algo que parecia, pelo meu entendimento da entrevista, algo parecido com os projetos das lonas culturais, que, né, hoje talvez tenham perdido um pouco sua força, mas que são importantes para a formação, né, de toda uma geração de jovens, mas com uma concepção muito mais ligada à ideia de nacional popular do que ao novo sindicalismo. O que quero dizer com isso, né, que é algo que eu estou desenvolvendo na tese, que é uma contribuição que eu estou tentando dar através das pesquisas, e os documentos, as entrevistas também apontam para isso, que a ideia do nacional popular, que traz basicamente a ideia da transformação da sociedade através de uma perspectiva da educação, uma educação cidadã, né, que se a gente consegue transformar ou formar jovens, né, todo um setor da sociedade para questionamento, né, das estruturas sociais de dominação, por exemplo, era o caso brasileiro, né, o caso brasileiro, a gente conseguiria construir uma sociedade mais democrática e a gente conseguiria, de alguma maneira, né, isso está no Gramsci, isso chega no Brasil e o Partidão ele abraça a tese do nacional popular com muita força, a gente conseguiria, através dessa perspectiva, um projeto de sociedade mais igualitário. Isso coloca a sociologia como um elemento importantíssimo para operar essa transformação. Isso está na cabeça dessas pessoas que estão nessa terceira geração. Então, acho que isso só foi possível também a gente ultrapassando essa linha da superficialidade do que se entendia do papel da Upsurge nos anos 80. Né? Então, entender como isso funcionou, para mim, foi bem importante. E aí, para a gente, né, acho que indo para o final, para a minha apresentação, porque eu posso abrir aí para dúvidas ou questionamentos, a gente tem a chegada dos licenciados, que eram jovens, né, nos anos 80, que estavam terminando os cursos de licenciatura em ciências sociais, no Rio de Janeiro, por exemplo, e sem nenhuma perspectiva de atuação, né, ou com perspectivas muito limitadas, né, porque acabava, naquele momento, você ficava habilitado para ensinar estudos sociais, né, no que seria o ginásio, né, ou geografia e história em algumas séries também, no ensino médio, por exemplo, né? Ou que, na verdade, se chamava segundo grau. Então, esse é um cartaz que também está lá no nosso acervo, que é bem importante, que é do primeiro encontro de licenciados em Ciências Sociais no Rio de Janeiro, foi realizado em 88, né, no IFIX, e que na verdade, é promovido pela Upsurge, né, e que você tem uma série de lideranças que vão surgir, né, dessa mobilização, reunir. Do outro lado, você tem uma carta sobre o dilema dos licenciados nas ciências sociais. Isso acho que o Zé Amaral deve ter falado um pouco, né, sobre isso, porque na tese dele aparece. Isso é um dilema que é recorrente tanto na tese dele, como na Upsurge. Na minha tese já vai acabar aparecendo também dessa posição que os licenciados, como o Carlos falou aí, né, nessa tese mais burdesiana, de que posição os licenciados ocupavam ou ocupam até hoje, né, de certa maneira, nessa disputa pelo capital simbólico dentro das ciências sociais, né, do ensino, né, de sociologia. E no final, na verdade, aí é um pequeno... são os contatos, mas isso acho que o Carlos
tem possibilidade de passar a vocês, se vocês tiverem mais interesse, de algum contato mais aprofundado. Deixa eu ver como é que eu paro. Acho que era isso um pouco para iniciar que eu tinha para falar, Carlos. E não sei se satisfaço as expectativas, mas... Não, satisfaz e muito, muito obrigado ao professor Roberto Mosca Júnior por essa apresentação aqui para a gente. O professor Mosca foi referido recentemente no artigo do professor Cristiano Bodar como um dos 10 pesquisadores que mais se relacionaram com outros pesquisadores por meio de coautoria de papers publicados em periódicos com ISSN de janeiro de 2013 a julho de 2023, no artigo publicado na revista Essa Informação, né, que deu esse destaque aí para a produção acadêmica do professor Roberto Mosca Júnior, está no artigo que o professor Bodar publicou na Proposições, que é uma revista educacional enfim, muito conhecida. Então, é sempre bom ouvir o professor Roberto Mosca Júnior, que é essa figura aí que, nesses últimos 10 anos, tem produzido, né, e publicado, envolvido em micro-redes, né, em redes, envolvido com esses agentes do campo, né, e mesmo agentes que não são propriamente professores ou pesquisadores, mas que são agentes políticos importantes no campo. Ele deu um exemplo, o Flávio Serafim é deputado. Ele trouxe o Flávio Serafim aqui no LAED para participar de um evento remoto, na pandemia, que é esse que a gente mandou o link para vocês, e o Mosca está lá. Fala, Mosca. Só lembrando que Flávio Serafim, ele está deputado, mas ele é professor da Escola Joaquim Venâncio, né, de Sociologia. Sim. Então, de alguma maneira, todos esses têm uma trajetória, né, marcada, porque há algum tempo ele está afastado, né, como deputado estadual, mas ele, né, e lá atrás é isso, né, começa a construir. O professor, né, Márcio também, que hoje na UF dá aula, deu aula há muitos anos na licenciatura, enfim, formando também outros professores. É verdade. Aí eu vou até mencionar, né, já mencionando o Serafim, o LAED, ele surge em 2014, éramos 4 professores que criamos, né? Hoje somos eu e a professora Silzane, na época éramos eu, a professora Silzane, vocês estão sendo alunos também da professora Silzane, né? Vocês têm aula comigo na terça com a professora Silzane na quarta. O Tarcísio Mota de Carvalho, que hoje é deputado federal e que foi candidato aqui a governo do Estado e a reitoria do Colégio Pedro II, e a professora Renata Monteiro dos Santos. A professora Renata está aposentada, o Tarcísio está licenciado também tem essa identidade muito forte, né, de professor de História. Nós temos professores de outros departamentos, não é um laboratório só de professores do Departamento de Sociologia, tem o professor Rogério Cunha de Castro, que é do Departamento de História, a professora Marcilene, que é de Direito, a professora Raquel Brum, que é da UF de Campos. Quer dizer, temos professores de fora do Colégio Pedro II também, compondo o LAED. E dentro do LAED existem alguns grupos de pesquisa, grupos de estudo. O GECISM é um deles, que é o Grupo de Estudo de Ciências Sociais e Memória. Tem o GDPT, que é o Grupo de Pesquisa e Extensão em Educação e Direitos Humanos no Ensino Profissional e Tecnológico, que congrega ali os mestrandos do ProfEPT sob minha orientação e sob a orientação do professor Rogério Cunha de Castro. E aí a gente usa o canal do LAED no YouTube também, né, para fazer. Então, esse evento foi um evento. O professor Rogério Cunha de Castro tem feito umas lives muito interessantes, já fez 5 até agora, sobre educação anarquista, quer dizer, a contribuição da pedagogia libertária para o binômio trabalho-educação, né? E aí, no GECISM, o professor Mosca e o professor José temos feito um trabalho que congrega os nossos interesses, mas que são interesses anteriores à criação do grupo de estudos. O professor Mosca, por exemplo, fez essa gravação que ele falou, que depois ele transcreve e publica como as entrevistas da FEMEX, mas que originalmente seria um documentário, né, junto com o professor Vinícius Maia. E junto com o Mosca, eles gravaram não apenas esses que eles transcreveram, eles têm mais vídeo guardado.
Eles têm um volume de horas gravadas maior do que o que foi publicado. Você tem que editar, você tem que legendar, o trabalho da pós-produção de documentário é muito trabalhoso. Parece redundante falar, mas tem trabalhos mais fáceis de serem realizados. O documentário é um trabalho que realmente requer recurso, tempo, né? Que são duas coisas que às vezes todos vocês sabem, ainda mais atuando nesse braço, educação básica, né? A educação profissional também, para aqueles que atuam nas FATECs, no Sistema S. Educação profissional e tecnológica e educação básica exigem uma carga horária muito grande de ensino, né? De sala de aula. Esse é o mote da nossa discussão, né? E a pesquisa a gente faz nessas frestas, né? Diferente do ensino superior, que tem uma divisão um pouco melhor, 8 horas de ensino, 8 horas de pesquisa, o restante na extensão, que nem sempre, né, os professores também conseguem equilibrar esse tripé. Enfim, mas é isso. Então, o professor Mosca já vinha com esse trabalho. A gente cria eu mesmo tinha começado meu doutorado em 2015 e concluí em 2019. O GECISM foi depois que eu tinha concluído. Mas eu já fazia as entrevistas desde 2017. E o Roberto Mosca Júnior, ele era o editor da seção de entrevistas da revista Perspectiva Sociológica. Então, eu começo a fazer parceria, porque eu fazia como iniciação científica, projeto, mandava para ele publicava. E aí depois foi se avolumando a ponto da gente ter números com 3 entrevistas, porque se a gente também não publica as 3 em um semestre, se você deixa para publicar uma por semestre, vai precisar de 10 anos para dar vazão. Tanto que hoje a gente parou de fazer entrevista um pouco por causa disso, né, Mosca? Porque tem tanta entrevista já na gaveta, mas a gente está querendo agora em 2025 Carlos, fazer... só uma parte que eu acho que é importante, até para ver como a pesquisa, né, nesse caminhando, vai nos levando para outros espaços e para um amadurecimento. Hoje a gente, de alguma maneira, claro que a gente tem contribuição de outros professores, mas a gente acaba assumindo a revista, né, de uma maneira editorial, na figura do professor Zé Amaral à frente, mas a gente criou um know-how que a gente começa a revista do início ao fim, né, do ponto de vista da sua editoração, do recebimento dos artigos, dos envios dos pareceres. Então, de uma pequena sessão, e com o fluxo de pesquisa que a gente foi construindo, né, e que foi nos fortalecendo, hoje a gente consegue olhar a revista de outra maneira, na verdade, né, conduzir a revista do início ao fim pela expertise que a gente foi desenvolvendo e pela habilidade, né, que a gente foi desenvolvendo fazendo pesquisa, né, efetivamente. E é um grupo de estudo, gente, constituído, é de baixo para cima. Ele não é assim uma história oficial, institucional, que ele foi instituído, que a instituição foi lá, criou um grupo, chamou tais professores para compor. Acho que a intenção também, né, muito compartilhar, né, esse meio dia a dia, né, da nossa vivência de pesquisa na instituição, mostrar justamente que eu chamei desse lado B, né, de que é um esforço de verdade da gente ocupar os espaços, fisicamente falando, né, que a gente vai para lá e tal, mas também com uma produção intelectual que a gente acredita, enfim. A tese do Mosca tem uma relevância fundamental. É uma das teses que, no presente momento, está levantando essa questão. Olha, o ensino de ciências sociais envolve muita luta. Ele não é um ensino que não tenha luta. Né? Essa dimensão, né, na ponta, no ensino, que envolve uma luta prévia política anterior. Eu não estou aqui querendo pegar o professor do Estado e ter o narcisismo da pequena diferença, falar, olha, eu faço pesquisa e você não tem um laboratório dentro do Estado. Não, a gente está dizendo o seguinte, a gente precisa lutar para que a CEDUC também tenha a sua pesquisa, porque o professor de sociologia é o pesquisador. E a gente está dizendo o seguinte, a gente faz pesquisa aqui aos trancos e barrancos, a gente não tem, né, Mosca? A gente agora luta muito pela institucionalização da carga horária para pesquisa, para chamadas para editais, né? Então, assim, não é fazer pesquisa porque você passa no concurso do Pedro II e aí tem um mundo maravilhoso que se abre e fala assim, olha, dedique tanto tempo da sua semana para pesquisa, tanto tempo para extensão, tanto tempo para ensino, aqui está a sua sala, sua internet. Nós temos 3 computadores sem acesso à internet, porque não chega o cabo. A gente se reconhece muito nos nossos colegas da rede estadual, da FAETEC,
E a gente é uma instituição híbrida, né? Porque também não somos o IFE como os outros IFES. Somos o único IFE que oferece ensino fundamental, por exemplo. Então, nós temos ensino de sociologia no ensino fundamental. E nem no IFRJ não tem, no IFE Fluminense não tem, no IFE Baiano não tem, né? No IFE Sul de Minas não tem, lá em Muzambinho não tem ensino fundamental. E o Pedro II tem. Então, é uma particularidade. Então a gente fica híbrido porque também a gente tem mestrado, também a gente tem pós-graduação, também a gente tem graduação, mas a gente não é universidade, né? A gente não é somente escola, porque escola não tem mestrado, escola não tem pós-graduação, né? Então o Colégio Pedro II ele tem uma identidade ali híbrida e ele está construindo, né? Ele está construindo essa identidade nova. A partir disso, essa é a reflexão que a gente tem aqui. Eu acho que é uma disciplina diferente por conta do centenário. Ela nunca foi oferecida antes. Eu não sei se ela vai ser oferecida novamente. Vocês estão tendo acesso a ela. Que é uma grande reflexão sobre o papel do colégio, do departamento de sociologia do Colégio Pedro II, né? E aí hoje com a fala do professor Mosco, eu acho que sistematiza várias coisas, né? Foi diferente da fala do professor José Amaral Cordeiro Júnior, que focou mais no trabalho dele da tese. Então, com o foco no trabalho da tese, você fica com uma visão ali que se irmana à sua experiência como pós-graduando, escrevendo uma tese de doutorado. Mas quando o Mosca traz esses desafios como professor da casa, produzindo pesquisa pela casa, né, vinculado à casa, ao Pedro II, é diferente, né? Somos pesquisadores, mas em que condições? E temos luta a lutar? Temos sempre, né? Mais a fazer. Ontem eu soube de uma luta fundamental de uma professora, Bruna, eu não vou lembrar agora sobre o nome dela, que é a coordenadora pedagógica de sociologia do campus de Niterói, que vai haver um curso agora subsequente, se eu não me engano, de Libras, e ela construiu uma disciplina nova que não se chama sociologia. Além de sociologia como propedêutica, vai haver uma disciplina específica sobre cultura e subjetividade. Que eu falei, olha, é um precedente maravilhoso e inovador, e tem que ser aplaudido, porque é um precedente de criar uma disciplina que a gente pode oferecer, porque no eixo agora, os IFES, eles podem oferecer eletivas, né? Eles podem oferecer outras disciplinas, e sem abrir mão da sociologia. Não é que a gente não tem que ter a sociologia, é que a gente tem que ter mais disciplinas nos cursos. A gente acredita nisso, né? Se vocês estão fazendo um curso de especialização em ciências sociais, na educação básica, vocês acreditam nas ciências sociais na educação básica. E aí na educação profissional e tecnológica, no ensino superior. E a gente precisa estar nesses cursos, né? Então isso é algo para o movimento social. Não vai ser nada sem luta, né? Não vai ser nada sem... E aí é essa que eu acho que é a relevância do trabalho, da pesquisa do professor Mosca. Mosca, eu te agradeço muito pela sua presença hoje, por compartilhar com a gente as suas reflexões. O texto que ele apresentou na Unpox com o professor José Amaral Cordeiro Júnior está no Google, eu vi aqui, então eu vou mandar para vocês a gravação, o link, né? Aí eu mando o texto anexo para vocês lerem, vale a pena. Cadê o título aqui? Você tem na mão fácil, Mosca? Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto agora aqui, ó. Foi 16 de outubro de 24. O título do trabalho deles é... Aqui. Mobilização e ensino de sociologia. Notas sobre ações coletivas de cientistas sociais no Rio de Janeiro nos anos 80. Então, esse trabalho, que é um trabalho está na confluência entre a iniciação científica que o professor José realizou aqui e a pesquisa de tese que o Mosca vem realizando. Então, foi apresentado na Unpox, o texto está muito bom, eles devem publicar em breve, ou numa revista ou num capítulo de livro, né, que já tinham me dito isso, então vai sair. O Mosca agora está publicando outra coisa, não vou falar o que é, mas é um verbete para um livro novo, quando sair... É um capítulo, na verdade, chegou até a resposta hoje. Já pode falar? Pode, porque chegou hoje, por coincidência, hoje voltou o e-mail da última revisão gramatical e deve ser publicado com lançamento na SBS agora, que é um livro Categorias e Conceitos Básicos de Sociologia, né, fundamentais de Sociologia, da editora Café com Sociologia, né, que é dirigida lá pelo Cristiano Bodar, pelo Roniel. Então vai ter um capítulo, não é um dicionário, então é um capítulo sobre o que é memória social. É uma
pequena contribuição que eu trago também para o ensino de sociologia nesse sentido. Isso, o Mosca acabou de produzir esse capítulo, o que é memória social, que vai sair nesse livro sobre categorias e conceitos de ensino de ciências sociais. E é isso. Então, a gente está aqui, né, refletindo sobre memória, o uso da memória, vocês estão lendo as entrevistas, mas tudo isso está trazendo para a nossa cabeça 1000 reflexões novas, né? E a gente, enfim, então, era esse o recado da aula de hoje. Eu acho que foi um bom balanço parcial, né? Acho que foi um bom balanço assim, do que vocês leram até agora, para quem estava ainda angustiado. O que é para eu tirar dessas leituras? Para que eu estou lendo isso? Eu acho que deu uma arrumada, né? Deu uma organizada nas ideias. Acho que a presença do professor Mosca foi muito boa. Claro, porque aqui tem gente que vai fazer TCC, tem gente que está fazendo tese, tem gente que ainda vai fazer projeto, tem gente que ainda vai fazer dissertação. São ideias, né? São ideias, são objetos de pesquisa, são reflexões que eu acho que podem encontrá-los aí em boa hora. Eu queria agradecer outra vez o espaço, muito feliz em voltar aqui, né, na especialização, como eu falei, eu participei da formação de uma primeira turma, de 2 turmas, da primeira e da segunda turma, né, com alguns orientandos. Hoje não estou na especialização, mas a ideia é que, né, consiga voltar aí oferecendo também disciplinas. Espero aí ter contribuído um pouco com a experiência, né, que a gente tem, acho que a ideia era essa, e dividir um pouquinho do meu trabalho com vocês. Nosso trabalho, né, porque a gente faz conjuntamente. É isso. Obrigado, Carlos, outra vez. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Agradeço também. Teve as manifestações aqui, moço, que eu não estava vendo no chat. Então tá aqui as manifestações aqui da Thaís, do João Otaviano. Sim, estou vendo aqui. Agradeço a todos. Laís Ferreira. Obrigado, tá, gente, aí por estarem com a gente até aqui nesse horário. Vou parar a gravação aqui. Obrigado a vocês.